Vamos orar pedindo a Deus pelo nosso país, por um grande avivamento. Vamos aproveitar o momento para orar pelas pessoas, para evangelizar as pessoas. Elas estão necessitadas, vamos ajudar os necessitados. Vamos fazer um movimento espiritual. Isso é que precisamos. Na parte 2 nós temos aí a salvação de todos. Tópico 1, que todos se salvem. Tópico 2, um árduo trabalho missionário. Tópico 3, a melhor recompensa. Tópico 1 então, que todos se salvem. Paulo exorta a igreja mostrando que Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo divino, a salvação da humanidade, pois ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3,16. Fora de Cristo não há salvação. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Quem nele crê é salvo. Romanos 10 e 9. Quem não crê é condenado. João 3, 18 e 19. É missão da igreja levar a mensagem de salvação a todas as criaturas. Mateus 28, 19 e 20. Então o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Não existe doutrina aí de predestinação. Esses aqui foram escolhidos para ser salvos, esse aqui para ser condenado. Não existe isso na Bíblia. É todos. Jesus morreu para que todos sejam salvos. Todos venham ao conhecimento da verdade. Só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Aquele que se deu em preço de redenção. Se deu e deu a sua vida por nós na cruz, morrendo em nosso lugar. Ele morreu e ressuscitou. Então essa é a mensagem, essa é a verdade que todos devem ouvir. Todos devem ouvir e todos têm a oportunidade de serem salvos. Acreditou na mensagem de salvação? É salvo, não importa quem seja. Então vamos pregar o Evangelho a todos, para que todos possam alcançar a salvação. Não deixe as pessoas morrerem sem ouvirem o Evangelho, sem terem a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Tópico 2, um árduo trabalho missionário. Paulo e seus companheiros de ministério trabalharam arduamente na obra de evangelização. 1 Tessalonicenses 2,9. O ministério exige sacrifício e trabalho. Muitos erroneamente acreditam que o pastor deve se preocupar somente com as questões administrativas e financeiras da igreja. Mas o ministro de Deus tem a responsabilidade de exortar, ganhar almas para Cristo e discipular seus filhos na fé. Paulo não se preocupava só com as ovelhas do rebanho, mas demonstrava um zelo especial com a evangelização e a obra missionária. Então a igreja, a liderança da igreja, precisa acordar para o trabalho missionário. Nós conhecemos aí igrejas grandes, muito grandes, e que não têm missionários, por incrível que pareça. Igrejas ricas, igrejas aí do estado de São Paulo, de Minas Gerais, igrejas que deveriam ter aí milhares de missionários, na verdade. E quase não tem. Quando tem, não estão investindo em missões transculturais, e também pouco se está investindo em missão dentro do próprio país. Nós temos aí, por exemplo, o estado do Piauí muito necessitado de missionários, o estado do Ceará muito necessitado de missionários, aí na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, aquela região ali, muito necessitado de missionários. Então, não se está investindo em missões, e nós temos que nos preocupar mais com isso. Nós devemos enviar missionários. A igreja deve ser essencialmente missionária. Então os nossos líderes devem se preocupar mais com a evangelização, tanto do bairro onde está a igreja, como da cidade onde estão inseridos, como no país todo onde estamos, e também com os outros países, com as pessoas que existem pelo mundo, e milhares e milhares e milhares, que nunca nem ouviram o nome de Jesus. Então a igreja é para evangelizar ao mesmo tempo em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então ao mesmo tempo, na sua igreja aí, no seu bairro, nas suas cidades, no seu país, como os outros países também. Ao mesmo tempo, então, devemos evangelizar o mundo inteiro. Então preocupemos-nos muito mais com a evangelização. É necessário preocupar com isso. Se o tempo que é gasto na igreja hoje, falando em dinheiro, fosse gasto pregando o evangelho nas ruas, muitas almas se converteriam. A liderança tem que aprender que o líder, ele não pode dispensar o seu tempo na administração financeira.
Os apóstolos disseram, não é justo que nós servamos as mesas, nós vamos cuidar de quê? Eles disseram, olha, da oração e do estudo da palavra de Deus, da ministração dessa palavra. Então a liderança tem que estar ocupada estudando a Bíblia, orando, jejuando. E essa liderança deve estar na frente do povo, evangelizando, mostrando como é que se faz. Deve ser instrumento de Deus com dons espirituais, sendo aí exemplo para todos de comunhão com Deus, de confirmação de Deus sobre o seu ministério. Isso é que tem que acontecer. Deixa a parte administrativa, financeira com outro para cuidar. Um líder não pode estar ocupado com isso. Tópico 3, a melhor recompensa. Como já é do conhecimento de todos, o ministério pastoral exige sacrifício e esforço, mas também é muito gratificante poder servir ao Senhor e ver o fruto do trabalho, ao observar as almas se rendendo aos pés de Cristo, sendo batizado nas águas e no Espírito Santo. É, na verdade, a coroação do trabalho realizado. Os que estão na liderança sabem que muitas são as lutas e tristezas, no entanto, existe um galardão à espera dos obreiros fiéis. Glória a Deus. Então esse ministério, ou essa liderança na igreja exige esforço. Nós damos a vida pelos outros, como Jesus deu a vida por nós. Então todos os crentes, Jesus disse, que devem levar a sua cruz. Então todos terão que sacrificar alguma coisa em favor do Evangelho, em favor da salvação das pessoas. Agora é claro, todo o desejo daquele que trabalha é ver o resultado do seu trabalho. Então ver ali as almas salvas, congregando, né? Ali a pessoa sendo batizada nas águas, sendo batizada no Espírito Santo, recebendo dons espirituais. Então o trabalho tem um resultado maravilhoso que a gente vê um pouco aqui e vai ver quando chegar no céu o restante que foi feito, o resultado do trabalho, né? E o galardão está lá com o Senhor. Então trabalhemos para o Senhor. Todo o trabalho para o Senhor, ele receberá um galardão. Tudo que você faz para Deus, Deus não vai ficar devendo nada para você. Saiba construir lá em cima, lá no céu. Saiba pensar no seu galardão lá. Não fique pensando no seu galardão aqui. Não trabalhe por dinheiro, nem por fama, nem por reconhecimento, por elogios, nem por política para ganhar voto. Não, trabalhe para Deus. E trabalhe para receber recompensa lá em cima, e não aqui na terra. Parte 3 agora, a maneira de se vestir das mulheres. Tópico 1, as mulheres na casa de Deus. Tópico 2, traje honesto com pudor. Tópico 3, traje com modéstia. Então, tópico 1, as mulheres na casa de Deus. Paulo orienta Timóteo quanto à maneira correta de as mulheres se comportarem na igreja. A mulher cristã precisa ser reconhecida não somente por sua maneira de vestir, mas por suas atitudes. Não podemos nos esquecer que nosso corpo é templo do Espírito Santo e que devemos glorificar a Deus com toda a nossa maneira de viver. Queira ou não, o homem e a mulher cristã têm de ser diferente com todos os aspectos da vida diante de Deus e dos homens, inclusive na sua maneira de se vestir e de se portar. Então aqui Paulo adverte a Timóteo para que ele ensine às mulheres a maneira que elas deveriam se comportar na igreja. Então elas não estavam ali para chamar a atenção para elas mesmas, mas as pessoas deveriam olhar para elas como servas de Deus, dando um testemunho de Deus, da sua salvação. Então a atração não seria atração física, mas atração espiritual. Então as obras feitas por aquelas mulheres deveriam ser vistas por todos, louvadas por todos. No tópico 2 ele fala do traje honesto com pudor. É sinônimo de decoro, decente, com sobriedade ou simplicidade. Um vestido transparente não é honesto, pois embora esteja cobrindo o corpo, atrai a cobiça dos homens, incentivando o pecado. Infelizmente, muitas mulheres estão errando na hora de se vestir. A mulher pode e deve se vestir bem, ficar bonita, porém com pudor, de modo a agradar a Deus. Então a maneira correta aí é a mulher perguntar a Deus
Pergunte ao Espírito Santo, ele mora dentro de nós, está aí dentro de você. Pergunte assim: Espírito Santo, essa roupa que eu estou vestida, ela agrada ao Senhor? É uma maneira de você se vestir daqui para frente. Será que essa roupa que eu estou vestindo vai humilhar as outras irmãs? Estou vestindo uma roupa assim muito sofisticada, muito assim, cheguei, muito cara em relação ao lugar que eu congrego. Essa roupa, será que eu vou causar nos homens um desejo pelo meu corpo quando eu passar lá na igreja? Quando eu passar na rua? Eu vou estar atraindo os olhares masculinos e o desejo masculino? Então você mesmo pode fazer essa pergunta para você. Então a mulher legitimamente cristã, salva, ela atrai as pessoas para Cristo e não para si. Existe uma palavra chamada defraudar, que é o quê? É instigar outra pessoa a desejar a si, causar um desejo na pessoa. Então veja só, se você usar uma roupa transparente, um decote muito grande, né, uma roupa às vezes sem manga, mas que você levanta o braço e mostra o seio, se você usar uma roupa que marca aí as roupas íntimas, ou alguma roupa colada demais que vai mostrar a silhueta do seu corpo, então tudo isso deve ser evitado. Uma mini saia que você ao sentar vai mostrar o que não deveria mostrar. Então tudo isso vai envergonhar a igreja. Tudo isso vai levar a igreja a talvez até um escândalo, ou vai levar uma pessoa que às vezes não é uma pessoa ainda preparada, um novo convertido às vezes, ou uma pessoa que ainda não consegue lutar e vencer o pecado de olhar, de ficar desejando, de adulterar com os olhos, né? Então vai levar essa pessoa a pecar. Então não faça isso. Não ande estimulando as pessoas ao pecado, ao adultério, à prostituição. Porque Jesus disse que só de olhar e ter a intenção já é pecado. Então você não estimule isso. Então você se vista decentemente, de maneira a agradar a Deus. Sempre pense em agradar a Deus. Tópico 3. Traje com modéstia. Então modéstia significa simplicidade, singeleza, despretensão. Além de se vestir de maneira honesta e com pudor, recato, a mulher cristã precisa se vestir com modéstia. Infelizmente, em algumas igrejas, as irmãs acabam competindo umas com as outras. Parece haver uma disputa para ver quem usa roupa ou bolsa mais cara ou sapato mais alto. Muitas se preocupam apenas com o exterior. A elegância e a beleza de uma mulher devem vir de dentro para fora, pois começa no caráter santo. 1 de Pedro 3,3. Então veja bem, vestir-se com modéstia. Porque às vezes você congrega no lugar de pessoas mais pobres, pessoas que não têm condição financeira de ter uma roupa melhor, e você chega lá parecendo a mulher do presidente da República dos Estados Unidos. Então veja só, há uma disparidade aí, uma diferença muito grande. Isso causa uma humilhação nas outras mulheres. As mulheres, nós sabemos que as mulheres, na maioria das vezes, não se vestem para agradar a Deus ou ao seu marido. Muitas vezes existe uma disputa entre as mulheres. E elas vão, desfilam, vão ao banheiro, bebem água, vão e voltam, passeiam por toda parte. Estão querendo disputar umas com as outras a roupa, o sapato, a bolsa, né, o trançado do cabelo e tal. Então existe uma disputa. A igreja não foi feita para isso. Você não foi para a igreja para mostrar você. Você foi para adorar a Deus. Então deve-se evitar esse tipo de coisa, que é um pecado que você está cometendo. Então a mulher deve ser bonita, bem cuidada, cheirosa, claro. Mas lembre-se que você é bonita, cheirosa para o seu marido, não é para os outros. Então você ande de maneira que agrade a Deus e ande de maneira
a causar nos outros o desejo de servir a Deus, de fazer boas obras. Use esse dinheiro que você gasta com tanta coisa para ficar na moda e a moda do mundo, gaste esse dinheiro ajudando os pobres e os necessitados.